Bom dia a todos. Meio desanimado, né? Bom dia a todos. Quero dar bom dia também às pessoas que estão participando de casa, né? A tecnologia permite isso, né? Muito bom. A gente pode estar à distância em qualquer lugar, né? E participar do culto também. Agradeço ao Dani, que esteve dirigindo aqui. A gente já foi ministrado hoje, né? Se a mensagem não for nada boa, já fomos ministrados pelo Dani na hora do louvor. Muito obrigado. Eu quero falar nesta manhã, seguindo a série da Missões Holiness, estamos no mês de julho, sobre imitar as pessoas que herdam as promessas. O texto desta mensagem está em Hebreus 6, versículos 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor de Hebreus está trazendo aqui a importância de a gente observar as vidas de algumas pessoas, especialmente as pessoas que herdam as promessas, e ver elas como exemplos para as nossas vidas. Há poucos dias atrás, houve um culto de despedida aqui na igreja da senhora Eunice, esposa do pastor Tetuma. E o Silas fez um resumo da vida dela, um resumo muito bonito, dizendo de aspectos importantes da sua vida. A gente pôde ver que foi uma vida de consagração, dedicação, de serviço ao Senhor. E o seu testemunho fica mais forte ainda quando a gente considera as circunstâncias, né? A gente sabia que ela, apesar da dificuldade na sua saúde, ela continuava firme, dando o seu testemunho. Quando ela tocava piano aqui, a gente sentia a mão de Deus, né, sobre todos nós. E a gente foi muito abençoado pela sua vida. Então, é de pessoas assim que o autor de Hebreus está falando. A gente deve observar estas vidas e imitar nos aspectos em que a gente pode e deve imitar. Ela viveu uma vida que vale a pena ser imitada, né? E a gente tem que considerar isso. Eu gostaria, como é o mês de julho, um mês que a gente está trazendo essa série de mensagens relativa a missões, eu não posso deixar de mencionar o pastor Takeo Monobe, que, na verdade, iniciou, né, o trabalho Holiness aqui no Brasil. Ele veio do Japão, desembarcou em Santos no dia 15 de julho de 1925, com 31 anos de idade. E por isso, 15 de julho, né, foi um dia nessa semana, é chamado Dia de Missões Holiness. Ele era filho de um monge budista e ele estudou na escola técnica da ferrovias lá do Japão, se tornou funcionário dessa empresa. E um dia aconteceu um evento triste. Um colega de serviço dele, amigo, trabalhava na mesma seção, sofreu um acidente e faleceu. E ele ficou muito impactado com este fato. Ele começou a pensar, qual é o sentido da vida, né? Para que a gente nasce? Existe alguma finalidade? E, com essa dúvida, ele procurando respostas, né, para esta questão, ele foi a um posto da Sociedade Missionária Oriental, que trabalhava lá no Japão.
E o evangelista Shunjo Takashi recomendou para ele, olha, você comece a ler a Bíblia, comece a ler os evangelhos. E ele assim fez, ele nunca tinha lido a Bíblia, né? Começou em Mateus, Marcos, assim por diante. E quando ele chegou no livro de João, ele ficou muito impressionado, falou, puxa vida, eu estou achando respostas para as perguntas que eu tinha. Algumas dúvidas começaram a ser esclarecidas. A palavra de Deus faz sentido, este livro aqui faz sentido. E ele ficou convencido que não há salvação fora de Cristo. E ele chegou ao ponto que ele entregou a sua vida a Deus. Ele foi batizado em seguida pelo bispo Jude Nakada. E em 1917 ele participou de um culto de avivamento. E a mensagem falava sobre a decisão de Isaías, né? Deus perguntou para Isaías, né? Quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? E o Isaías respondeu, né, aquele que a gente conhece, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Takeo Monobe fez destas palavras a sua oração, né? Ele já sentia um incômodo, né? Deus falando para ele, e ele decidiu naquela hora, ele falou, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tomou essa decisão firme, então. E ele comunicou isso aos seus pais. Seu pai era, como eu disse, um monge budista. Claro que ele não aceitou, né? É impensável, né? Um monge budista ter um filho cristão em casa, lá no Japão, naquela época. Totalmente impensável. E ele expulsou seu filho. Assim, o Takeo Monobe deixou a sua casa. Em seguida, ele entrou no seminário dessa mesma organização, né? Sociedade Missionária Oriental, em Tóquio, e estudou ali. Ele se formou, foi nomeado para uma igreja em Hokkaido, que fica bem lá no extremo norte do Japão, né? E ele era solteiro, e o bispo Nakada, parece que era uma certa tradição, né? Lendo os livros, né? A gente chega a essa conclusão. Não é bom que você vá sozinho lá para Hokkaido, né? Tinha uma colega de seminário, falou, olha, essa pessoa aqui, acho que é indicada para você. E esse bispo Nakada era muito respeitado, ele aceitou essa sugestão, casou, né, com a senhora Sayoko, e foi para Hokkaido, então. Aqui é um fato interessante também. O Takeo chamava Kanai, né, o nome da sua família era Kanai. Como ele tinha sido expulso de casa, né, ele, ao se casar, ele adotou o nome da esposa. É uma coisa que não é incomum no Japão, né, entre japoneses. Por isso ele é chamado Takeo Monobe. Monobe é o nome da sua esposa, da família da sua esposa. Mais tarde, o pai do Takeo Monobe, vendo o testemunho do seu filho, vendo a integridade dele, vendo a seriedade com que ele atuava, ele recebeu na sua casa e até incentivou, né? Você faça uma boa carreira nesse caminho que você escolheu, né? Foi uma grande alegria para ele, certamente, né? Ver que o seu pai finalmente aceitar a sua decisão, e deve ter sido um peso, né, que saiu das suas costas. Nesta época, muitos japoneses estavam imigrando para o Brasil, era a década de 1920. E o Takeo foi se despedir de várias pessoas no porto de Yokohama e percebeu que iam muitos imigrantes trabalhar no Brasil, mas ninguém para falar do evangelho para eles. E isso é uma coisa que ele sentia muito. Foi quando Deus falou, olha, Takeo, vai você, né? Renuncie a tudo aqui, tome a sua cruz, porque eu vou ser contigo. Uma palavra, um desafio tanto que ele recebeu. Ele resistiu por um tempo, né?
mas tomou uma decisão, finalmente, de obedecer. E quando ele tomou essa decisão, ele sentiu, diz o livro ali, uma grande paz inundar o seu coração. Teve uma música cantada que fala da paz, né, da palavra. E essa paz confirmava, então, a sua decisão. Ele partiu, então, para o Brasil em 1925. A viagem durava 2 meses naquela época. Hoje se vai para o Japão em menos de 30 horas, né? Mas eram 2 meses, e durante essa viagem, claro, ele já veio evangelizando as pessoas no navio. Quando ele desembarcou em Santos, pisou em terra firme aqui, ele falou: esta é a terra da missão que recebi de Deus. Aqui eu gostaria de enterrar os meus ossos. A partir de agora começa a minha batalha de evangelização. Uma decisão firme que ele já tinha tomado, né? Chegar no Brasil e dedicar sua vida integralmente aqui. E ele trabalhou incansavelmente, visitando muitas cidades no interior de São Paulo, e até no Paraná ele foi. E a sua carreira foi de 5 anos apenas. 5 anos. Fez muita coisa nesses 5 anos. No final, ele desenvolveu câncer no fígado. Sofreu muito no final das suas vidas. E, numa das suas viagens para o interior, ele gostava de escrever, né, um poema dizendo: o Filho do Homem, derramando o seu sangue, visitou a ovelha perdida. Assim, também eu vou visitar. E ele fez isso mesmo, visitou muita gente, andando a pé, com um transporte precário que existia naquela época. Ele incansavelmente foi para muitos lugares, pregou, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas se dedicaram para a sua vida. Então, ele plantou muitas sementes que frutificaram. E a Igreja Hollins hoje tem muito a ver com essa vida do pastor Takeo Monobe. E eu pensei, puxa vida, ele está sepultado no cemitério do Redentor, e é aqui em São Paulo, né? Falei, vou achar um tempo e eu vou visitar ele uma ocasião. Então, sexta-feira, eu podia ir, fui até lá. É um cemitério relativamente pequeno, então é fácil de conversar lá com o responsável. Ele me levou até o local e eu pude ver, então, a sua sepultura. E é interessante que sexta-feira é o dia 15, exatamente 97 anos após a sua chegada aqui no Brasil. Ali estão sepultados os seus ossos, né? E foi aquele desejo, né, que ele teve quando ele pisou aqui, né? Essa é a terra que o Senhor Deus me mandou, né? Aqui eu desejo enterrar os meus ossos. Não dá para deixar de sentir uma emoção, né? Indo até lá e visitando a sua sepultura. E eu aproveitei e visitei também, tem um amigo, que é o Rico Amakawa, que era pastor da Igreja Metodista Livre, que também está sepultado ali. Então, existe sepultura também dos pastores da Metodista Livre ali. Todas as pessoas cujas vidas valem a pena ser imitadas. Então, o pastor Takeo Monobe, ele ouviu o Senhor, ouviu a voz de Deus, ele se comprometeu, ele ficou vacilando um tempo, mas ele, enfim, obedeceu e veio ao Brasil, e a sua vida é muito importante. Ele plantou sementes que germinaram, e temos muitos frutos da sua vida. Também viveu uma vida digna de ser imitada. Outra pessoa que vem da história da Igreja Hollins, e não posso deixar de mencionar, é a Shimikichi Tanaami. Aliás, esses livros, né, estão disponíveis. Quem não leu, né, adquira e leia. Vale a pena. Vale muito a pena ler, né?
Shimekichi Tanami, ele nasceu no Japão em 14 de dezembro de 1902. Ele se converteu em outubro de 1921, num congresso de avivamento. Houve uma época no Japão em que existiam muitos congressos de avivamento. Em 1923, aconteceu um grande terremoto em Tóquio, muito grande. E as pessoas perderam tudo. Aconteceu isso com ele, com a família do seu irmão, dos seus irmãos, e eles ficaram sem nada, né? E, claro que foi um grande impacto na vida deles. E o seu irmão mais velho, Rikozo, ele decidiu emigrar para o Brasil. E convidou, então, o Shimekichi, se ele não queria vir junto. E o Shimekichi já estava com ideias de vir para o Brasil. Falou, eu estou junto, né? Vou com você para o Brasil. Ele chegou aqui, seguiu aquele percurso, né, da maioria que vieram para o Brasil. Foi trabalhar nas fazendas de café, na região da Mogiana. Depois ele veio aqui perto de São Paulo, em Rugi Ramos, ele adquiriu um sítio, teve um sítio pequeno lá onde ele plantava verduras. Essa localidade é onde hoje é a fábrica da Mercedes, né? O livro cita isso. E ele era solteiro, vivia sozinho ali, e ele sentia Deus falando, convocando para o trabalho do Senhor. Mas ele fala, puxa, eu mal estudei lá no Japão, não sou uma pessoa adequada, né, para esse chamado, para esta obra. Mas Deus sempre falava ao seu coração, constantemente. Em 1929, o bispo Nakada veio para o Brasil. E o Shimekichi prontamente se dispôs a ser o carregador de malas, né? Esse é o termo que está escrito lá no livro, né? Carregador de malas do bispo Nakada. Vai ajudar ele, onde ele for, ele vai auxiliar, né? E nessas visitações que eles fizeram, o Shimekichi Tanami, ele compartilhou essa inquietação que ele tinha. Ele falou, olha, o senhor está falando comigo, mas eu não me sinto adequado, né, para esta convocação. E ele esperava, né, esse bispo que todo mundo respeitava, né, ele esperava uma resposta assim, mais objetiva, né? Falar, muito bom, em primeiro lugar você faz isso, em segundo lugar você faz aquilo, e assim por diante. Mas o bispo só falou assim, muito bom que você está ouvindo a voz de Deus. Você permaneça em oração, se prepare, porque Deus vai abrir um caminho para você. Vá em frente, não desista. Então, é isso que ele ouviu. Não era bem o que ele queria ouvir, mas isto foi um tipo de confirmação para ele, né? Fala, puxa vida, aquilo que eu estou ouvindo de Deus é coisa séria. Deus está me convocando para o Senhor. Eu vou esperar que as portas elas se abram. E ele resolveu, então, obedecer. Esse sítio que ele tinha e as coisas que ele tinha ali, ele deixou tudo com o vizinho. Falou, olha, eu vou partir para outra vida, você pode ficar com essas coisas aqui. Ele veio aqui para São Paulo, para o centro de São Paulo, achou um emprego no jornal Nipaco, trabalhou ali durante um tempo. Em seguida, o pastor Monobe, ele ficou doente. Ele começou a sofrer muito, como eu mencionei antes, ele desenvolveu câncer no fígado. E no dia 25 de julho de 1925, então, o pastor Monobe faleceu. Foi um grande choque para o Shimekichi. Puxa vida, 5 anos, né? Tanto que o pastor fez, mas o Senhor o levou. E ao lado do caixão, antes de ser que o pastor Monobe fosse sepultado, Shimekichi fez um compromisso com Deus. Ele falou, eu estou me consagrando integralmente para o trabalho do Senhor.
E o Shimekiti Tanami teve uma vida bem longa no seu ministério. Ele também visitou, né, a exemplo do seu mestre, muitos locais do Brasil, não só de São Paulo, mas ele foi até Argentina, Paraguai, né, outros locais. E deixou um grande legado para nós hoje. Ele também herdou as promessas do Senhor, viveu uma vida digna de ser imitada. E o outro livro que está disponível também é do Josué Tanami. São coisas aqui que eu vou citar que eu retirei ali do livro. Ele cresceu na Vila Sônia, aqui em São Paulo. Ele foi batizado na Igreja do Bosque em 1980. Ele iniciou o curso de Engenharia Civil no Mackenzie em 1983. Em 1984, ele teve uma experiência marcante de ser cheio do Espírito Santo no acampamento de Suzano. Ele respondeu a um apelo para se dedicar integralmente à obra do Senhor em 1986, no acampamento de Mogi das Cruzes. E, nesta ocasião, ele procurou o pastor Mitsu Namba para receber instruções, né, sobre o que fazer em seguida. E o pastor Mitsu falou, olha, falta pouco para você concluir o curso de engenharia. É bom que você conclua, que isso pode ser útil na sua vida lá na frente, no futuro. Então, Josué, ele acatou esse conselho, né, e concluiu o seu curso. E nessa ocasião ele sentiu a paz de Cristo, né, que os outros tinham sentido antes, com essa decisão, tendo a convicção que era a decisão certa que ele estava tomando. E o pastor Mitsu esclareceu para ele, olha, você está dando um sinal verde para Deus, você está dizendo que está se dispondo, né? A gente precisa aguardar para o tempo certo para as decisões que você vai ter que decidir no futuro. E, pensando nisso, ele começou a assistir cursos livres, matérias avulsas no seminário Metodista Livre, que funcionava à noite, né? Em 1987, ele se formou em engenharia, ele começou a trabalhar numa empresa construtora. Sua vida profissional ia bem. Em 1989, ele passou para uma empresa maior. Sua vida profissional ia, né, a largos passos para frente, mas ele, no fundo, ele se sentia miserável por dentro, né? São as suas próprias palavras. Ele falou, como em Paulo, no capítulo 7, diz, miserável homem que sou. Esse é o sentimento que ele tinha. Em 1990, aconteceu um fato importante na sua vida, né? Haviam 5 missionários da Jocum que estavam indo de Buenos Aires até Belém. Imagina só, né, que caminhada. E pararam aqui em São Paulo, foram na rodoviária comprar passagem para Belém. Falaram, olha, só tem passagem para amanhã, né? Para hoje não tem mais. Eles não sabiam onde ir. E eles tinham o telefone da Raquel, que é irmã do Josué, né? Ela já estava lá no norte, né? Em Belém, no Pará, né? E, através desse telefone, desse contato, ligaram para a mãe do Josué, dizendo, será que a gente pode, né, ficar um dia aí, né? Porque estamos aqui na rodoviária e vamos seguir amanhã só. E ela, então, convidou eles para ficar na casa deles e telefonou para o Josué, falou, tem 5 pessoas aqui, se você puder vir mais cedo, né, seria bom, né? E ele foi com essa ideia, 5 missionários, né, da Argentina, né? E a surpresa dele que foi quando ele chegou lá, esses 5 eram mais novos que ele, né?
pessoas bem novas, né? Ele ficou impressionado, puxa vida, essas pessoas aqui estão se dedicando ao Senhor, né? Os melhores anos das suas vidas, né? Eles estão se dedicando para o trabalho integral no serviço do Senhor, né? Estão indo para para o Pará, para concluir os seus treinamentos, né? E este contato, né, causou, então, um grande impacto na sua vida. A primeira vez que ele via jovens tão novos, radicais, né, que tinham tomado uma decisão, né, incondicional, né, consagrando-se para o Senhor. Isso ficou no seu coração. E em janeiro de 1991, faleceu então Shimekit Tanami. Shimekit Tanami é tio-avô do Josué. E o velório aconteceu na Igreja do Bosque. E ao lado do caixão, Josué fez uma oração de dedicação, se consagrando para a obra do Senhor. Eu não sei se ele já sabia que seu tio-avô tinha feito a mesma coisa anos atrás, mas foi o impacto da morte que levou ele para tomar essa decisão definitiva. Então, e Deus tem abençoado a vida do Josué. Ele realiza um grande trabalho de evangelização, né? E pelas bênçãos que ele já herdou, né? Ele também é uma vida que vale a pena ser imitada. O que essas três vidas têm em comum? Todos eles ouviram a voz de Deus, né? Às vezes a gente ouve, né? Faz que não ouve, né? Finge que não ouviu, né? Se faz de surdo, né? Mas eles ouviram e ficaram incomodados. Nenhum deles se sentia adequado. É um sentimento comum, né? Começando lá com Moisés, né? Na Bíblia, todos eles, né? Têm esse primeiro sentimento de inadequação, né? Em segundo lugar, a coisa comum entre eles é que eles decidiram servir, tomaram uma decisão um dia, né? Deram um passo, né, para frente, um passo com coragem e ousadia, sem saber o que vai acontecer no futuro, mas um passo de fé. Né? E aguardaram as portas se abrirem. Interessante isso também, né? Todos eles ficaram um tempo, né, aguardando as instruções do Senhor, né? E o terceiro fato comum é que eles levaram o compromisso a sério. Eu me lembro lá na passagem do nascimento do Samuel, lá na Bíblia, né? Ana, sua mãe, não podia ter filhos e era uma tristeza enorme que ele sentia por causa disso. E ela prometeu, falou, se eu tiver um filho, eu vou devolver ao Senhor, né? E o Senhor concedeu um filho. Nasceu Samuel. Quando ele desmamou, Ana o levou para ser dedicado, né, lá no templo. Não sei se ele tinha uns 4 anos, né? O texto não fala a idade dele, mas eu tenho netos pequenos, né? Fico imaginando uma criança assim com 4 anos, você tem coragem de levar ele, né? Deixar lá os cuidados do Eli, né? O Eli era um sacerdote assim, né? Mais ou menos, né? Os seus filhos, então, nossa, eles faziam tudo que é errado, né? Deixar na mão deles. Mas ela tinha a fé que o Senhor é que providenciou o filho para ela, ela tinha que cumprir esta promessa. Então, a gente vê que esse compromisso que Ana teve era muito sério, né? Deus não era brincadeira para ela.
E eu acredito até que o Samuel, né, que teve uma vida íntegra diante do Senhor, ele foi impactado por isso. Eu acho que ele aprendeu com a sua mãe, né, que Deus é para ser levado muito a sério, né? Se você promete alguma coisa para Ele, você cumpra o que você prometeu, né? Então, o pastor Shimekiti, ele confirmou a sua decisão de dedicar a vida para a obra do Senhor ao lado do caixão do pastor Takeo Monobe. Ele não se sentia capacitado, mas tinha que dar uma resposta para Deus, e assim ele se dedicou. De modo semelhante, né, o Josué, ele se consagrou para a obra do Senhor ao lado do caixão do pastor Shimekiti Tanaami. E ele escreve no seu livro, né, que ele, na ocasião, estava travando uma grande luta interior, uma grande luta com Deus e com ele mesmo. E, naquela ocasião, impactado pela morte do seu tio-avô, ele falou, eu me consagro, né, integralmente para a sua obra. E a gente entende, então, um pouco aquele versículo que diz que da morte nasce a vida, né? O trigo, ele morre e depois ele nasce, ele frutifica. Então, algumas mortes, né, elas geram vida. Isso é muito verdade, né? E aconteceu em todos esses fatos. O que esse texto de Hebreus está dizendo que nós não somos os primeiros, né, para enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, enfrentar decisões difíceis de ser tomadas, de decidir que resposta dar a Deus. O texto está dizendo que outras pessoas já trilharam este caminho antes, né? Já passaram por isto, né? E tomaram as decisões corretas. Eles responderam afirmativamente. Então, a gente tem esses exemplos que nos inspiram, nos iluminam, nos ajudam a tomar as nossas decisões, né? Julho para a Hollins é um mês muito importante. Muitos fatos aconteceram em julho, muitas mudanças aconteceram em julho. Talvez julho seja um mês de mudança para você também. Não sei, a vida de cada um, o que cada um está enfrentando, o que cada um está passando, quais decisões cada um precisa tomar. Talvez seja uma boa ocasião de tomar a decisão correta, como esses homens fizeram, né? E o texto lá em Hebreus diz que quem não faz isso é indolente e preguiçoso. Olha só que coisa, né? Não sejais indolentes, né, ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que herdam as promessas. Deus é muito bom. Ele nos abençoa, Ele aguarda, né? Ele age com graça e misericórdia, né? Que Deus, então, nos abençoe nas nossas vidas. Amém.